Com mais de 70% da superfície da Terra coberta por água, talvez em vez de olhar para cima em busca de OVNIs, devêssemos olhar para baixo. Vai! Caramba, mas o que foi que aconteceu? Na verdade, vemos algo que teria saído de um filme de alienígenas. Um OVNI triangular. É chamado de OSNI, Objeto Submerso Não Identificado. Eu nunca vi nada parecido. E aquela pluma, o que é isso? Neste episódio especial de Mistérios Revelados, edição alienígena, nossa equipe de especialistas investigará relatos de OVNIs que espreitam nas profundezas de nossas águas e aqueles que pairam logo acima delas. Eles tentaram se comunicar com essa aeronave, mas ela nunca respondeu. E não há sinal de nenhum tipo de sistema de propulsão nela. É um caso plausível. É um vídeo plausível. E então, daremos um veredito. Isso é uma coisa que tem características de um UAP. Esse caso é absolutamente real. A busca começa agora. Olá e sejam bem-vindos ao Mistérios Revelados. Começamos nosso programa com um OVNI sobre Porto Rico. Houve inúmeros avistamentos de OVNIs ao longo dos anos, mas muitos especialistas consideram esta próxima filmagem um exemplo perfeito. Dê só uma olhada. É logo após o anoitecer de 25 de agosto de 2013 em Aguadilha, Porto Rico. A tripulação de um avião da Alfândega e Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos está decolando para uma missão de rotina quando percebem uma estranha luz rosada se aproximando. Eles ligam sua câmera de imagem térmica para rastrear o objeto e é isso que eles veem. Vamos dar uma olhada mais de perto. Parece ser uma esfera metálica movendo-se bem rápido pelo aeroporto. Então, ela se dirige para o oceano, onde faz algo realmente inesperado. Percebeu o que aconteceu? Vamos dar um zoom. O objeto parece espirrar na água antes de ressurgir segundos depois. Ainda mais bizarro, o objeto então se divide em duas naves separadas. Olha só, pessoal. Não há tecnologia na Terra conhecida que possa fazer isso. Depois de quase 4 minutos, o objeto desaparece de vista. Porto Rico é o local de vários avistamentos dos chamados OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados. Na década de 1990, um piloto de helicóptero da Marinha supostamente viu uma massa subaquática escura não identificada durante um exercício de treinamento. Outro relatório publicado descreve um incidente semelhante em 1963, durante um exercício antissubmarino liderado pelo USS Wasp. Eles continuam falando sobre esses incidentes ocorrendo em torno de seus porta-aviões e navios de guerra. Porto Rico tem um longo histórico de avistamentos interessantes, um histórico bem longo. O que torna este vídeo tão especial é que ele vem direto de uma câmera infravermelha de $1 milhão montada em um avião do governo. Há 1 tonelada de dados para analisar. Vamos aos nossos especialistas. É um caso plausível. É um vídeo plausível. Rich Hoffman, da Coalizão Científica para Estudos de UAP, Fenômenos Não Identificados. Primeira pergunta. O vídeo é real? A telemetria que vemos na tela, mostrando a localização no GPS, correspondeu identicamente ao que é visto no radar. Então, realmente havia uma aeronave. Em seguida, a equipe de Hoffman determina a temperatura do objeto para ajudar a identificá-lo. Eles comparam a assinatura térmica da nave com algumas vacas no chão, nesse quadro na parte superior da tela. Nós dividimos o vídeo em 256 tons de branco a preto. Todos os diferentes tons de cinza. E conseguimos comparar isso com a temperatura das vacas para corresponder à temperatura do objeto, que estava a cerca de 104 graus. De cara, isso elimina o motor a jato, que emite gases de escape 15 vezes mais quentes. A assinatura térmica não corresponde a nada que conhecemos e não há sinal de qualquer tipo de sistema de propulsão nisso. Eles descobrem o tamanho do objeto usando este quadro quando o objeto vai para trás de um poste de luz com 2 pixels de largura. O objeto foi atrás dele e ficou escondido. Então, talvez sejam 2 pixels. Presumimos que ele tem entre 1 metro e 1,5 metros de diâmetro. Com base nessa análise,
Hoffman diz que as explicações terrestres mais prováveis são eliminadas. Concluímos que não era um balão. Os ventos estavam a cerca de 29 km por hora do nordeste e esse objeto estava indo em direções opostas. Então, claramente, não é um balão. É um drone? Nosso especialista em aviação, Tim McMillan, é cético. Como ele está conseguindo voar sem um aerofólio, sem um ataque angular, sem asas, para simplificar? Como está fazendo isso? E por fim, é um pássaro? Demos uma olhada nas assinaturas térmicas de pássaros e vários outros objetos e não corresponde a nada parecido com isso. E é isso. Não é identificado. Não é de nenhum lugar daqui. Então, é real ou não? Você pode pensar que é um pássaro, um balão ou uma aeronave feita pelo homem, mas é difícil explicar como isso entra e sai da água e se divide. Então, pessoal, vamos chamar isso de OVNI. Quase nunca vemos um objeto como esse entrando e saindo da água. Isso é incrível. Com vídeos como esse, não é de se admirar que os OSNIs, também chamados de UAPs submersos, tenham chamado a atenção do Congresso dos Estados Unidos. Na verdade, em maio de 2022, membros do Congresso pressionaram autoridades do Pentágono por mais informações sobre eles. Temos algum sensor subaquático para detectarem UAPs submersos? Qualquer coisa que esteja no oceano ou nos mares? Penso que seria mais apropriado abordar isso em sessão fechada, senhor. Não se sabe o que foi discutido naquela sessão fechada, mas o que se sabe é que o incidente de Aguadilha foi apenas um OVNI no mar que foi avistado no ar. Todos nós mantemos nossos telefones guardados com segurança ao dirigir. Essa regra não se aplica se você estiver voando no piloto automático. E, para nossa sorte, um piloto estava com as mãos livres e seu telefone pronto para filmar um vídeo único. Prepare-se para a decolagem. Fevereiro de 2020, um Airbus A320 está em um voo de rotina sobrevoando Medellín, Colômbia. Na descida final do piloto sobre o Mar do Caribe, ele vê algo incomum pela janela da cabine. Mas o capitão mal sabia que estava compartilhando os céus amigáveis. O piloto nos faz o favor de mostrar seu altímetro e podemos ver que ele está voando a cerca de 30 mil pés de altitude. Ele então aponta seu telefone para fora da janela da cabine e assiste enquanto aumenta o zoom. Um objeto de aparência metálica, um poliedro de algum tipo, passa zunindo em linha reta. Nós diminuímos a velocidade e aumentamos o zoom. Dá para ver que parece um cubo. Poderia ser um OVNI no mar? Tem esses pequenos pontos que se destacam. Parece ser mais escuro e não como um balão brilhante e reluzente. Seja o que for, não deveria estar ali. Agora é difícil julgar o tamanho deste objeto sem saber a distância que ele está, mas a cientista Amy Eskridge estima que ele tenha de 3 a 5 metros de diâmetro. Uma teoria é que se fôssemos visitados por outra civilização, eles poderiam enviar sondas antes de sua chegada. E considere isso. Um objeto semelhante foi avistado por um piloto de caça F-18 em 2018, a uma altitude de 35 mil pés. Ele ainda não foi identificado e sua estrutura, diferente de qualquer estrutura de aeronave conhecida, dá credibilidade à teoria da sonda alienígena. Eles podem querer coletar dados, talvez fazer algum tipo de vigilância ou monitoramento antes de realmente aparecerem. Nos Estados Unidos, é comum associar Medellín, Colômbia, a cartéis de drogas. Mas na América do Sul, a cidade é conhecida por avistamentos de OVNIs. Na verdade, depois que OVNIs foram avistados sobre um estádio de futebol e acima de uma floresta, a cidade ganhou o título de Nova Roswell. Então vamos recorrer aos nossos especialistas e saber o que eles têm a dizer sobre isso. Eu analisei profundamente vários vídeos, tanto de OVNIs quanto de UAPs, ao longo da minha carreira. E a maneira como eles estão viajando na tela, na área das nuvens, não parece ser consistente com as gravações que considero autênticas. Embora Primel não consiga encontrar nada tecnicamente errado com o vídeo, algo simplesmente não parece certo para ele. O que chamou minha atenção é que, quando a câmera está se movendo para o horizonte, o operador instintivamente aumenta o zoom. Quase como se estivesse esperando esse objeto, enquanto ele se aproxima do avião. Isso me pareceu peculiar, então, após análise visual, fiquei com a sensação de que o vídeo foi encenado. Mas Primel acha que é possível que o piloto tenha tido sorte de dar zoom bem na hora em que o objeto passa voando pelo avião. MJ Banaias concorda.
Os pilotos são as pessoas que trabalham no céu e operam nele. Então eles têm a melhor visão de qualquer OVNI em potencial ao redor deles. Passamos este vídeo para o nosso especialista em aviação, Tim McMillan. Ele acha que o que foi filmado é muito lento para ser qualquer tipo de avião ou míssil e não parece em nada com um drone. Inicialmente, quando começou a aparecer, eu pensei que pudesse ser um balão. Balões de hélio comuns raramente chegam a essa altitude. Quando chegam a essa altura, o hélio se expande e o balão estoura. Mas balões solares são diferentes. Usados como brinquedos ou para pesquisa, eles geralmente são feitos de material escuro para absorver o calor do sol. Eles sobem conforme o ar interno aquece e se expande. Eles chegaram a 46 mil pés, mas em geral, quando atingem o ar mais frio lá em cima, começam a perder forma e altitude. É muito frio para eles permanecerem no ar. Parece ter um formato estranho de cubo. E isso é exatamente o que os pilotos da Marinha relataram ter visto na costa leste dos Estados Unidos. Ou seja, parte dos fenômenos aéreos não identificados que estão sendo investigados pelo Departamento de Defesa. Eu não tenho uma boa explicação. E então, supondo que não seja uma farsa, certamente não é um drone ou uma aeronave conhecida. É possivelmente um balão. Quero dizer, quando analisamos essa velocidade, nossa mente aceita isso, mas é raro um balão solar atingir essa altitude. Por processo de eliminação, vamos dizer que é um OVNI genuíno. Os seres humanos podem não ser os únicos pilotos no céu. Uma das grandes questões que paira sobre a comunidade de OVNIs é o chamado paradoxo de Fermi. Se há tanto potencial para vida inteligente no universo, por que não ouvimos nada de ninguém? Bem, uma explicação é que os visitantes alienígenas são como zoólogos, tentando estudar espécies raras na natureza. Eles fazem de tudo para passarem despercebidos para poderem observar sem perturbar seu objeto de estudo. Mas agora que desenvolvemos câmeras de alta tecnologia, pode ser mais difícil para eles ficarem escondidos. O que nos leva ao nosso próximo vídeo. É novembro de 2014. Um helicóptero da Marinha chilena está em patrulha de rotina perto da capital, Santiago. A tripulação está testando uma câmera termográfica de infravermelho ou FLIR. Algo chama a atenção do técnico. E quando ele aponta sua câmera, é isso que ele captura. 2 grandes orbes sobrepostos. Dê uma olhada. Estão se movendo em uníssono. Talvez estejam até conectados. Dá pra ver aqui que foi filmado em infravermelho. Tudo que é branco é mais frio e tudo que é preto é muito mais quente ou morno e está emitindo muito calor. Com base na leitura da câmera térmica, o objeto é mais quente do que todo o resto no quadro. E a tripulação da Marinha diz que a velocidade do objeto corresponde aos seus próprios 130 nós. Então veja, os objetos parecem liderar uma pluma de algum tipo. Não uma, mas 2 vezes. Então o que está acontecendo na costa do Chile? Isso é um OVNI no mar? Para a investigadora forense Chase Klotsky, as plumas são um detalhe intrigante. Eu nunca vi nada parecido. E aquela pluma, o que é isso? É tão incomum? É gás? É vapor? Uma coisa sobre a qual Klotsky tem certeza. O vídeo não é uma farsa. Esse caso é absolutamente real. O Chile investiga abertamente seus OVNIs. Então, quando o governo chileno informa isso é uma coisa que tem as características de um UAP, pode levar isso a sério. O governo chileno estudou este vídeo por 2 anos antes de divulgá-lo ao público. E este UAP, ou fenômeno aéreo não identificado, não parecia apenas estranho. Temos relatos da Marinha chilena de que essa aeronave não apareceu em seu sistema de radar. Também temos um relato de que eles tentaram se comunicar com essa aeronave, mas ela nunca respondeu, o que é um mistério. A câmera chilena podia alternar entre as configurações óptica e infravermelha. Por uma razão inexplicável, a pluma que aparece quente no infravermelho não aparece de forma alguma no visor óptico. Para acabar com todos esses mistérios, vamos aos nossos especialistas. Tim McMillan considera-se pode ter sido uma aeronave hostil, tentando entrar furtivamente no espaço aéreo chileno. Obviamente, a teoria do drone é algo que todos têm que examinar. Isso foi filmado em 2014. As tecnologias de drones não eram tão avançadas quanto são hoje e não eram tão frequentes, mesmo entre os militares do mundo. E então, não há realmente nenhuma forma que seria consistente com o que você esperaria ver de um drone.
Balões são confundidos com OVNIs com bastante frequência. Então o astrônomo e designer de efeitos especiais Mark D'Antonio analisa essa possibilidade. Os balões voam bem alto e os balões viajam lentamente, mas eles não costumam mostrar pontos quentes como este. Eu não acredito que seja um balão. A chave pode ser aquelas plumas estranhas. D'Antonio acha que o objeto está se movendo através de bolsas de ar úmido. Já vi rastros de condensação começarem e pararem e deixarem marcas no céu. Acho que isso é um rastro de condensação de um jato comercial. 2 pontos quentes, 2 trilhas. Outros acham que as plumas podem ser um avião despejando combustível. Mas a investigação de 2 anos não teria rastreado aquele avião e o objeto parece estar indo em direção a Santiago, uma cidade com mais de 4 milhões de pessoas. As aeronaves, quando estão em apuros, tendem a ir para o oceano para poder despejar seu combustível, e elas fazem isso em áreas despovoadas. E se olharmos as configurações da câmera oeste, apontava para um objeto que estava bem reto à frente, o que significa que o objeto era equivalente à sua altitude, o que o coloca relativamente baixo. 4.000 pés não é nada em termos de altitude. Aviões só formam rastros de gelo acima de 30.000 pés. Hoffman vê por que as autoridades chilenas ainda têm esse vídeo como inexplicável. O vídeo chileno tem um objeto que tem todas as aparências de ser algo que identificaríamos como uma aeronave, mas não podemos ter certeza. Ainda não há explicações claras sobre o motivo pela qual o radar falhou em detectar esse objeto, ou por que a pluma não aparece no visualizador óptico. Mas vale ressaltar que a Marinha dos Estados Unidos só começou a ver o APS como o famoso tic-tac quando instalou seus sistemas de radar IDIAS que os chilenos não tinham. Então, ninguém consegue identificar o que a Marinha chilena capturou no vídeo. Portanto, vamos determinar como um OVNI genuíno. Até agora, temos investigado OVNIs no mar. Mas e os OVNIs em lagos? A maioria das pessoas começa a andar de caiaque como forma de escapar, aproveitar a natureza e relaxar. Mas apenas seguir o fluxo não era uma opção para os caras que tiveram esse encontro aquático intenso e incomum. 29 de junho de 2017. Lago Yale, no sudoeste de Washington. 2 homens pegam seus caiaques para uma tarde relaxante quando as águas calmas são repentinamente perturbadas. Estranho pra caramba. O vídeo parece mostrar bolhas subindo a superfície da água no centro do lago, enquanto os caiaquistas remam em direção a elas. Só tem bolhas saindo do fundo do lago, não tem corrente nenhuma. Eu tô com medo de colocar minha mão na água. Um caiaquista mergulha sua câmera abaixo da linha da água. E vemos detritos em milhares de bolhas girando. Que coisa esquisita. O borbulhar é tão intenso que o outro caiaquista entra em pânico e rema para longe. Vai, vai, vai! Uma explosão ameaçadora de água marrom turva interrompe, enquanto centenas de folhas são cuspidas para a superfície. Minha Nossa Senhora! Mas o que foi que aconteceu aqui? Alguns especularam que a perturbação no lago poderia ter sido um sinal de uma embarcação subaquática, talvez até mesmo um OSNI. Eu não sei o que foi isso, mas a gente filmou. Cara, tá pedido, hein? Acontece que há muitos avistamentos de OSNI em lagos. Mas Ken Gerhard diz que este pode ter sido um tipo diferente de OSNI. Um que está vivo. Meus primeiros pensamentos são algo vivo sob a água que está criando essas bolhas e essas perturbações na água. O Lago Yale está conectado ao rio Columbia, que é considerado o lar desta criatura enorme chamada Colossal Cloud. Os avistamentos datam do início da década de 1930. A descrição física geral é de um animal enorme, com cerca de 12 metros de comprimento, com um corpo de serpente, porém muito grosso e poderoso, e o que foi descrito como uma cabeça ofídea muito maligna. Muitos dos lagos ao redor do mundo onde esses monstros foram relatados ostentam populações saudáveis de salmão e truta. Então, talvez esses monstros do lago também possam viver no oceano e seguir as populações de salmão para água doce para se alimentar. Existem dezenas, talvez milhares de criaturas desconhecidas habitando os lagos do mundo. Recentemente, pesquisadores descobriram cerca de 40 novas espécies no Lago Muero, localizado entre a Zâmbia e a República Democrática do Congo.
Mas o que esses caiaquistas viram foi uma criatura das profundezas? Vamos ver o que está borbulhando na cabeça de nossos especialistas. A bióloga marinha, doutora Shea Kunger, começa sua análise abordando a teoria do monstro do lago. O número de salmões no rio Columbia diminuiu drasticamente. E este é um recurso importante, não apenas para os humanos, mas para a vida selvagem. Então, se houvesse algum tipo de animal anormalmente grande no lago Yale, ele provavelmente não teria muita comida para viver. Então, é bem improvável que existam animais grandes não descobertos no lago Yale. Na verdade, existem algumas populações de focas de água doce no mundo. Mas, se isso fosse algo como uma foca ou uma baleia, definitivamente veríamos o próprio animal. E as focas só conseguem prender a respiração por talvez 20 minutos de cada vez. E essas bolhas? O geólogo Bob Anderson nos ajuda a descobrir o que pode estar acontecendo aqui. O gás natural e o petróleo são formados entre camadas sedimentares. E é possível obter muitos materiais carboníferos, que são de uma época anterior aos dinossauros. Essas áreas ficam enterradas profundamente e essa pressão e calor fazem com que esses materiais orgânicos se decomponham em hidrocarboneto. E tudo que é preciso é uma rachadura na rocha, e daí eles se soltam e estouram muito rápido. O período carbonífero ocorreu há 300 milhões de anos. Então esses materiais orgânicos vêm acumulando pressão há algum tempo, apenas esperando para explodir. Quando assistimos ao vídeo e somamos a combinação dessa água borbulhante e o mau cheiro no final... Cara, tá fedido, hein? Para mim, é uma pista clara de que é algum tipo de gás natural que está emergindo. Isso acontece em todo o mundo. Enormes crateras subaquáticas foram descobertas na costa da Noruega, com até 45 metros de profundidade e 800 metros de largura. Os pesquisadores consideraram que essa é a causa das explosões de gás subindo para a superfície na área. Nosso veredito é gás natural. O cheiro foi decisivo. O caiaquista reclamou do odor horrível, que é um atributo comum do gás metano quando se mistura com sulfeto de hidrogênio, causando um odor de ovo podre. Embora os homens não tenham encontrado o Colossal Cloud, eles ainda tropeçaram em uma peça notável da história natural. Outubro de 2021, Cozumel, México. Embora normalmente sejam o sol e as praias arenosas que atraem turistas para a ilha paradisíaca, um usuário do TikTok que atende pelo apelido Don't Stay at Home Dad diz que foi para lá depois de ouvir rumores de que algo estranho estava à espreita nas águas, e foi quando ele capturou isso. Aqui à noite dá pra ver duas luzes que se movem em sincronia uma com a outra, lentamente se afastando da costa e meio que girando em um círculo lento. Dê outra olhada. Aumentamos o zoom e diminuímos a velocidade. Vemos um par de círculos brilhantes na água. Não sei quantas provas mais preciso dar às pessoas para convencê-las de que tem alguma coisa suspeita acontecendo aqui na água. O vídeo viralizou no TikTok, acumulando 350 mil visualizações e várias teorias sobre o que isso é. O jornalista MJ Banaias diz que a comunidade de OVNIs é fascinada pelo fenômeno conhecido como OSNIs. Enquanto o OVNI é um objeto voador não identificado, o OSNI é um objeto submerso não identificado. Veículos desconhecidos que operam sob a superfície da água, um OVNI subaquático. Alguns estão convencidos de que a antiga civilização maia do México pode estar conectada a naves desconhecidas na água. Vários pesquisadores da internet acreditam que os deuses maias estão conectados ao fenômeno OVNI ou a alienígenas que visitam a Terra. Os maias acreditavam que, para acessar o submundo, por alguma razão divina, seria preciso viajar por cenotes, que eram poços subterrâneos cheios de água. Mais cedo, trouxemos a vocês a história do OVNI de Aguadilha, uma nave não identificada que foi vista submergindo nas águas da costa de Porto Rico, mas que foi filmada por uma câmera militar de alta qualidade. O equipamento de vídeo recreativo desse rapaz capturou algo semelhante? Vamos deixar nossos especialistas se aprofundarem. Começamos nosso exame com o analista forense de vídeo Michael Primo. Após a revisão inicial das evidências, informações digitais mínimas acompanham o arquivo, mas as luzes parecem ser reais. Não há evidências de sobreposição ou qualquer coisa dentro dos blocos macro que sugira que está dentro da gravação. Se o que estamos vendo é real, poderia ser tecnologia militar secreta? Reid Hoffman, da Coalizão Científica para Estudos de UAP, diz que o vídeo oferece uma pista. Para mim, o fato de estar muito próximo da costa indicaria que provavelmente é relativamente raso.
e eles são bem lentos. Então não acho que será nada parecido com o tipo de situação militar secreta. Essas luzes poderiam ser um fenômeno natural? Vida marinha bioluminescente? Levamos essa questão à bióloga marinha doutora Sheikungar. A bioluminescência acontece quando as ligações químicas são quebradas. Chamamos isso de reação exotérmica, porque a energia é liberada quando os compostos químicos são quebrados. Por volta de 75% das criaturas no oceano são capazes de bioluminescência. No entanto, Conger observa que há um porém. A maioria dessas espécies, que seriam bioluminescentes, são, na verdade, animais de águas profundas que vivem em pressões muito altas. E embora algas bioluminescentes possam ser vistas perto de praias ao redor do mundo, elas ficam frequentemente espalhadas e normalmente não formam um padrão circular tão distinto. Então, onde isso nos deixa? Hoffman acredita que as atrações subaquáticas de Cozumel são a chave para a resposta. Acho que, no final das contas, são duas pessoas se movendo pela água com uma lanterna. As pessoas mergulham à noite o tempo todo. Então pressionamos o TikToker anônimo e ele admitiu. A postagem era uma farsa, um clickbait clássico. Eu pude ver com meus próprios olhos 2 seres humanos totalmente equipados com seu equipamento de mergulho entrarem na água e ligarem suas lanternas. Aí eu comecei a filmar. Tô tentando reunir informações sobre a maneira como os humanos recebem informações e quão rápido eles são para acreditar nelas. Então, quando eu vi essa combinação de um ambiente estrangeiro com um visual estranho, eu sabia que naquele momento eu tinha que colocar isso no meu canal do TikTok. Eu sabia que isso ia bombar. Pois é, pessoal, aí está. É uma farsa. O rapaz diz que está compilando dados sobre a rapidez com que as pessoas acreditam no que veem online. Então tá. Se você tinha dúvidas de que há muita coisa falsa na internet, aqui está a prova. Já falamos sobre o Lago Superior e sua longa história de tempestades terríveis, naufrágios e avistamentos anômalos. Bem, adicione isso à lista. Um encontro próximo entre um cargueiro dos Grandes Lagos e um OVNI. Junho de 2019, Eric Rintamaki está em busca de uma rocha única chamada Upperlights, que ele descobriu. É das grandes. Ela só pode ser encontrada usando uma luz específica. E eu provavelmente sou um dos caçadores de pedras mais famosos do mundo. De repente, luzes brilhantes muito diferentes no ar sobre o lago chamam sua atenção. Vamos avançar. Parece que 2 objetos estão voando perfeitamente alinhados um com o outro, ou podem ser 2 luzes em um objeto grande que não conseguimos ver. Essa é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. As luzes não fazem barulho, e observe isso. Uma passa diretamente sobre um navio. É um cargueiro de minério de ferro de 300 metros, só para dar uma referência sobre o tamanho disso no vídeo. Quando o Eric verifica com o cargueiro, eles relatam que não viram ou ouviram nada fora do comum. Eric observa os orbes por quase 2 horas, e então eles parecem começar a observá-lo. Sim, tá se movendo na nossa direção. Tá se movendo muito rápido na nossa direção. A autora Alexis Brooks ouviu falar de OVNIs tentando fazer uma conexão com humanos. Isso vemos com bastante frequência em filmagens de OVNIs, onde a luz se torna mais intensa. Quase como se houvesse uma comunicação acontecendo entre este objeto e o indivíduo que o está observando. Então, para mim, isso é extraordinário, totalmente extraordinário. Em um episódio anterior, discutimos o avistamento de um suposto navio fantasma no Lago Superior. Acabou sendo uma miragem de uma ilha próxima. Há alguma outra ilusão de ótica em jogo aqui? Vamos verificar com o nosso analista de vídeo. Seu próprio conjunto de luzes. E uma luz laranja não é tipicamente uma delas.
E observe que Eric rastreou esses orbes por muito mais tempo do que qualquer drone recreativo pode voar. O analista de aviação Tim McMillan se pergunta se pode ser o culpado mais óbvio de todos. O planeta Vênus é comumente confundido com OVNIs, porque em certas épocas do ano ele pode ser extremamente brilhante. No entanto, este objeto está emitindo um tipo de brilho alaranjado e, francamente, parece ser muito grande. Nem Vênus, em seus pontos maiores, seria. D'Antônio acha que o brilho alaranjado do objeto é a evidência principal. Para mim, este objeto corresponde a um perfil de lanterna celeste. Vai ficar um pouco mais escuro e mais brilhante, mais escuro e mais brilhante, e começa a piscar e finalmente se apaga. Mas o que poderia fazer com que os objetos parecessem se aproximar e depois se afastar da praia? A filmagem da câmera do celular é difícil, principalmente à noite quando o céu está escuro e tem um objeto singular em forma de ponto. A câmera vai tentar focar nele, é chamado de caça ao foco ou busca de foco, e ele vai ficar grande e inchado. E depois vai encolher de novo, enquanto tenta focar. E alguém pode confundir isso com um objeto correndo em sua direção e depois se afastando. Mas só porque a câmera não consegue manter o foco nos orbes não explica o que eles são. E Eric e seus clientes os viram por mais de 2 horas, muito mais tempo do que as lanternas celestes conseguem ficar no ar. Isso é categoricamente um OVNI, pois não foi identificado. Isso não foi uma farsa. E embora possa não ser uma nave alienígena, continua sendo um genuíno objeto não identificado. A única certeza é que o Eric Rintamaki ainda está por aí caçando rochas de Upperlight e agora OVNIs. Boa caçada, irmão. O Lago Baikal, na Sibéria, Rússia, é o lago de água doce mais antigo e profundo da Terra. Com mais de 1 quilômetro de profundidade, ele contém 1/5 da água doce do planeta. Mas há provas de que ele também pode conter uma espécie que não é desta terra? Dê uma olhada. Uma noite de 2015, um grupo de pescadores veteranos está em uma viagem de rotina quando se deparam com algo que não conseguem explicar. Uma câmera a bordo captura uma estranha e brilhante luz azul esverdeada brilhando logo abaixo da superfície do lago. Como você pode ver, quando a câmera se afasta, a luz permanece nas águas agitadas enquanto o navio retorna à costa. Os moradores acreditam que coisas estranhas estão acontecendo abaixo dessa superfície. O Lago Baikal é um foco de atividade de OVNIs. Então, se há seres que vêm de um planeta diferente, esperaríamos que eles quisessem estabelecer uma base aqui na Terra. Logo, um lugar como o Lago Baikal pode ser um local muito bom. O jornalista MJ Banaias relembra um encontro relatado no lago que dá credibilidade a essa teoria. Surgiu uma história estranha sobre o Lago Baikal em 1982. Mergulhadores russos estavam operando sob a água quando, de repente, esbarraram nessas criaturas estranhas. De acordo com a história, essas criaturas usavam trajes prateados. Elas tinham aparência humanoide. Os mergulhadores ficaram tão chocados com o que viram que tentaram sair rapidamente da área. E 3 morreram por terem subido muito rápido das profundezas do Lago Baikal. Essa luz azul nunca mais foi vista. Então, quem ou o que a criou? Sem dúvida alguma, há vida animal lá embaixo que ainda não foi encontrada. Se essa vida animal é alienígena por natureza, isso ainda é uma especulação. 2/3 das 2.000 espécies de plantas e animais que vivem ao redor do Lago Baikal não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Então já é um lugar único. Mas esse vídeo indica que há seres extraterrestres acampando lá também? Vamos aos nossos especialistas. Pedimos ao analista forense de vídeo, Michael Primo, para verificar se a luz poderia ter sido inserida digitalmente na filmagem. Não parece ser CGI. Não parece algo que foi adicionado depois do fato. É possível, então, que estejamos apenas olhando para um holofote de outro barco invisível ou uma aeronave, com base em como a luz deve agir em um lago como este. Mas o professor de física Michio Kaku joga água fria nessa ideia. A superfície ondula em todas as direções. Parte da luz teria sido refletida em ângulos diferentes, mas não vemos evidências de uma fonte de luz externa. Uma fonte de luz externa se espalharia pela água sim, mas não vemos nada parecido aqui. Isso também descarta o reflexo da lua. Se for algo sob o lago, a bióloga marinha Shea Kunger examina se poderia estar vindo de uma embarcação subaquática feita pelo homem.
Nós não teríamos uma luz artificial acesa durante a noite se quiséssemos estudar animais em seu ambiente natural. Então é improvável que isso seja um tipo de veículo de pesquisa. É bem sabido que a vida marinha bioluminescente brilha à noite. Mas Conger duvida que seja isso que esteja acontecendo aqui. Na verdade, não temos animais bioluminescentes no Lago Baikal. É um lago de água doce. Os animais bioluminescentes tendem a agir de uma maneira meio chamativa. Nós veríamos um flash de luz e então ele se dissiparia. Esta é uma fonte de luz sólida, então podemos descartar com certeza o fato de ser um tipo de animal. Minha conclusão é que isso é algum tipo de tecnologia subaquática que é realmente difícil de entender ou fazer sentido. Nosso veredito? Este ainda é um fenômeno inexplicável. Não podemos dizer com certeza se é ou não de algo extraterrestre. Mas 2 anos após esse incidente, uma misteriosa morte em massa de focas no lago também deixou os pesquisadores perplexos. Então, algo suspeito definitivamente está acontecendo. Vamos ficar de olho. Satélites espiões, caças furtivos, a bomba atômica. Tudo isso já foi um programa de armas ultra secreto. Faz você se perguntar, em que outra tecnologia secreta os militares dos Estados Unidos estão trabalhando? E eles poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? De acordo com um governo estrangeiro, este vídeo prova isso. Setembro de 2018, Mar Mediterrâneo. Um F-18 está se aproximando do convés do porta-aviões USS Ford. Parece um pouso preciso. Mas então... Conforme ele segue para o pouso, vemos um OVNI em formato triangular, como algo que teria saído de um filme de alienígenas. E você fica tipo, uou, que tal ver isso de novo? O objeto definitivamente não se parece com nenhuma aeronave militar conhecida. E o formato triangular, isso significa alguma coisa. Historicamente, os OVNIs têm certos formatos. Tem OVNIs em forma de charuto, OVNIs em forma de disco e OVNIs triangulares. Então, o fato de haver um OVNI triangular neste porta-aviões realmente deixou a comunidade OVNI em frenesi. O vídeo do USS Ford se torna mais do que um clickbait. Ele vira notícia internacional. A mídia estatal iraniana declara que é prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo. E mesmo quando essa versão oficial do vídeo aparece com o mesmo avião, a mesma nave, mas nenhum OVNI, as pessoas não ficam convencidas. Alguns ficam se perguntando, esse é o vídeo original? O verdadeiro vídeo original? Ou eles editaram o OVNI em formato triangular para que a gente não saiba que eles realmente estão abrigando espaçonaves alienígenas? O chamado Orçamento Secreto do Exército dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Este vídeo é prova de seus impostos em ação? Vamos aos nossos especialistas. O escritor científico e analista de vídeo forense Mick West percebe 2 coisas imediatamente. Primeiro, olhe para essas sombras. Os raios do sol são todos paralelos. Eles estão todos no mesmo ângulo, como aquele ângulo do helicóptero. Mas aqui, ele realmente precisa girar para lá. Então, eles colocaram a sombra no ângulo errado. Todos eles têm um ângulo como este e estes têm um ângulo como aquele. Então ele estabilizou a filmagem, mantendo o convés fixo. Podemos ver o objeto meio que balançando. Todo o resto está parado e sólido, mas isso está fazendo uma pequena dança no convés, porque eles não registraram corretamente o rastreamento de movimento com o convés em um nível de subpixel. Ah, e só mais uma coisa. O notável é que ele é idêntico a um kit de modelo de brinquedo que é chamado de TR-3E. Essa aeronave em particular é idêntica ao modelo que está à venda. Macmillan diz que vídeos como este não são só diversão e jogos. Quando são explorados por governos hostis, eles semeiam desconfiança e raiva em relação aos militares dos Estados Unidos. Essa é uma tática comum na guerra de informação. Então, nosso veredito? Farsa. E talvez uma farsa não tão inofensiva. De OVNIs que podem viajar dentro e fora da água, a naves alienígenas, evitando a detecção de radares, exploramos alguns incidentes notáveis. Agora, quando se trata de OVNIs, essa é outra história. Nós vimos muitas evidências de que eles são um fenômeno muito real. Mas com tanta superfície da Terra coberta por água, você não pode deixar de se perguntar:
O quanto ainda, não sabemos. Obrigado por assistir a essa edição especial de Mistérios Revelados. Envie seus vídeos, imagens e sons que você acha que devemos investigar. E lembre-se de deixar as câmeras ligadas.